Olá pessoal, meu nome é Fernando Rebelo, eu faço parte do CPES e nessa série de agricultura sintrópica na Caatinga, que nós estamos fazendo com o agrofloresteiro Nelson, o Nelson disse que ele tem vários professores, de agricultura sintrópica, o Ernest, e ele disse que um deles é o Jurandir. E o Jurandir participou de um projeto muitos anos atrás, Policultura na Caatinga, promovido pelo Instituto de Permacultura da Bahia e financiado pela Petrobras. Aí nós achamos interessante então fazer essa ponte, com esse projeto que o Jurandir participou e apresentar para vocês a grande transformação que foi no semiárido baiano com esse projeto financiado pela Petrobras para desenvolver a agricultura sintrópica na Caatinga e trabalhou com mais de 500 agricultores. Tem dados que dizem que passou mais de 700 agricultores. O Jurandir diz que na época dele foram muitos e muitos agricultores. Esse projeto, pessoal, ele foi financiado pela Petrobras Ambiental. E quem eram os consultores dele? Ernest Goethe e Henrique. Então, o Henrique conheceu o Ernest praticamente na mesma época que eu, 95, por aí, nós dois éramos estudantes de agronomia, E o Henrique ficou na mesma área plantando aí por todo esse tempo, até hoje, e são agroflorestas belíssimas que ele tem na Bahia, em Jaguaquara, quem tiver a oportunidade de visitar. Eu modifiquei algumas coisas na apresentação da Sinara, e aqui a caracterização, isso foi ela que fez, o semiárido baiano, 7 a 9 meses de seca por ano, a seca pode durar, secas periódicas que pode durar até 18 meses, chove de 500 a 600 milímetros, isso é a Caatinga. E eu dei uma pesquisada no Google, qual é a região que chove menos no Brasil? Aí apareceu aí, município de Cabeceiras, na Paraíba, chove 400 milímetros por ano, que também é um lugar possível de fazer esse trabalho de agricultura sintrópica. Então o que caracteriza a seca? Uma das coisas é a destruição completa dos ecossistemas. Então você piora as condições ambientais do lugar. E aí, com a destruição das matas, com a destruição da Caatinga, os solos se compactam, aí retém pouca água, aí você tem pouca matéria orgânica, já não cresce mais árvores, aí você tem uma agregação deficiente, ou seja, já não tem agregados, o solo compactado sem ar, aí a microvida vai embora, e se você ainda planta plantas que não são adaptadas ao local, isso é o colapso, E consequências. Então, se você desmata, as chuvas vão diminuir. E uma coisa que Ernest fala, só tem água porque tem floresta, e não o contrário, tem floresta porque tem água. Somente tem água porque tem floresta, e não é o contrário, porque se você desmatar a Amazônia, as chuvas vão cair muito. E já tem pesquisas mostrando que as chuvas diminuíram no Cerrado por causa do desmatamento enorme que o Cerrado vem sofrendo, muito, muito grande, maior do que até a Amazônia. E isso causa o quê? Solos compactados, deficiência nutricional nas plantas, solo desprotegido, erosão pela chuva, pelo vento. Então é uma soma de reforço negativo. Então, como a agricultura sintrópica pode amenizar isso? Plantar em diversidade, plantar em densidade, alta densidade, você muda o microclima, aumenta a umidade no solo, usar tecnologias para captar água da chuva enquanto você não domina toda a propriedade com floresta. Então você tem que fazer bacias de decantação, barreiro trincheiro, micro represas naqueles córregos intermitentes. Existem muitas tecnologias para não deixar a água embora da propriedade. Isso é crucial. Como o Nelson não fez valetas a cada 2 metros, curvas de nível, porque ainda não conseguiu dominar toda a propriedade, não descompactou toda a área. Aí ele força a infiltração da água. Não podemos deixar esses 600 milímetros, 500 milímetros, 400 que cai e ir embora. Nós temos que segurar ele dentro da propriedade. Então, usar essas tecnologias enquanto a gente não domina toda a área com floresta. E cobertura, quebra-vento, tudo isso são tecnologias para segurar a umidade na propriedade. Com isso a gente tem maior retenção de água, e plantando em densidade, em quantidade, qualidade, diversidade, a gente tem a instalação da microvida. E isso é crucial, para a gente instalar a microvida, nós precisamos de 4 fatores para ela, que é abrigo, e qual é o abrigo? A rizosfera, a zona de raízes, essa é a casa da microvida. Comida, os exudatos das plantas e a cobertura morta, isso é comida. Os nutrientes que as plantas liberam pelas raízes, água,
ou estamos plantando plantas suculentas, árvores com xilopódio para conservar água no solo e ar. Um solo descompactado, nós vamos ter ar, oxigênio. Tendo esses 4 fatores, a gente consegue instalar de volta a microvida. Então, olha a diferença antes do projeto. Era o quê? Monocultivo de mamona. Então isso é praticamente um deserto. Vocês estão vendo aqui, é um deserto. Ó. E aqui, com a policultura, densidade, alta densidade de plantas, diversidade, aumenta a umidade, muda o microclima, diminui os ventos, cobertura morta, tudo ao mesmo tempo. E aí você provoca o quê? A instalação da microvida que vai destrancar os nutrientes, vai liberar os nutrientes para as nossas plantas. O solo da Caatinga é muito fértil, é um dos solos mais férteis do Brasil. Só precisa fazer do jeito correto para liberar os nutrientes. Então, quando a gente faz desse jeito, isso aqui é uma foto da Amazônia, mas pode ser na Mata Atlântica, no Cerrado, na Caatinga, no sul do Brasil, no Pantanal, ou seja, a instalação da agricultura convencional derruba tudo, ou a agricultura de tomba e queima familiar, que é muito comum ainda no Cerrado, na Amazônia, na Caatinga, na Mata Atlântica, né? A agricultura de tomba e queima. E depois sobra o quê? Pastos degradados, que a gente põe gado e com o tempo precisa de uma cabeça para muitos hectares para viver em pasto degradado e não produz mais comida para nós. Os nutrientes estão aí, só que eles estão trancados. A natureza agora trancou eles. Quando que vão ser liberados? A microvida foi embora, vão ser liberados quando a gente trazer de volta a floresta, e aí eles vão ser liberados. Essa é uma foto num livro do Joaquim Mills, a descrição dele vai estar o link vai estar na descrição do filme. Então a gente começa aqui, ó, quando a gente queimou e vai nascer capins, na verdade aqui a acumulação, aqui é quando está talude de estrada, ou então uma montanha que desliza, e a gente instala alta densidade, aquilo que cresce bem. E a gente vai melhorando, 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 e a gente chega num sistema de abundância que é o nosso lugar, né? Então, o Joaquim construiu isso de uma maneira didática, ó. Isso ele fez na hora, tá lá no livro, ó. Você pega pedras, aí planta uns capins, galhos de árvores, até chegar aqui para dar ideia de onde a gente quer chegar. O nosso lugar é aqui, ó, na abundância. Então nós começamos na terra nua, aí a gente planta aquilo que cresce bem, poda, aí vem a outra sucessão, uma sucessão de plantas. E a gente vai instalando, às vezes tem plantas que conseguem crescer aqui, mas são do sistema de abundância, que nem o baru nosso aqui no Cerrado, né? Mas aí ele vai devagar, devagar, as condições vão melhorando e o nosso lugar é aqui na frente, nos sistemas de abundância. Então quando a gente tem perda da diversidade, a gente tem perda da fertilidade e o solo se exaure. E na direção da vida da sucessão, plantar em alta densidade, diversidade, a fertilidade aumenta. Então, e aí quando a gente dominou toda a propriedade, ó, eu tenho lá 3 hectares, eu plantei tudo de agrofloresta. Aí lá no final você abre uma clareira, tá aqui ó, distúrbio. A gente foi plantando, ocupou a propriedade inteira. Aí você abre uma clareira, vai ter muita matéria orgânica, não vai ter mais ervas invasoras. E aí você vem e planta milho, feijão, jabuticaba, goiaba, banana maçã, manga, acerola, romã, siriguela, caju, umbu, tudo que cresce bem na Caatinga, né? Licuri, tudo que cresce bem, sem qualquer necessidade de adubo, porque o solo está muito melhor. Nessa clareira, você não vai, se você tem um licuri produzindo, você não vai derrubar um licuri. Simplesmente poda as folhas velhas, deixa os licuris espaçados, derruba tudo e agora você planta o milho, o feijão e tudo que você quiser. E de novo, as árvores que você esqueceu de plantar lá no começo, que você não tinha arrumado semente, agora madeiráveis, frutíferas, nessa terra muito melhor. E uma das qualidades da terra fértil, maior capacidade de retenção de água. A matéria orgânica retém água 20 vezes mais que a argila. Então você tendo muita matéria orgânica vai reter muita água. E isso é uma característica de solos de abundância, né? De solos de sistemas de abundância. Então, nós coletamos sementes e a gente vai plantar nas linhas. Aqui tem uma demonstração de como eles fizeram nesse projeto, né? Tá aqui, ó. Guardar sementes. Às vezes você tem ataque de carucho, garrafa PET é um lugar muito bom de guardar semente. E o que você pode usar é terra de diatomáceas para guardar. Muita gente usa cinza também para não ter carucho. A terra de diatomácea,
ela é uma alga fóssil que é retirada do oceano e você tem silício. Quando você mistura 1 quilo, dá para tratar 1 tonelada de grãos. Feijão, soja, arroz, você mistura essa terra de diatomáceas, 1 quilo custa R$20. Trata 1 tonelada de grãos. Não precisa usar nenhuma coisa tóxica, nada disso, para você conseguir guardar o grão. Garrafa PET fechado também não dá bicho, né? Porque elimina o oxigênio. Então isso é uma possibilidade de você guardar grãos. E aqui, ó, esse modelo já é diferente do modelo do Nelson. E você cria o seu modelo. O importante é o quê? Alta densidade, diversidade, cobrir o solo o mais rápido possível. Então aqui eles plantaram 1 por 1, alternando palma com sisal, plantou aqui mamona, umburana, caju, manga na linha da palma com sisal, fava, e entre a palma com sisal eles plantaram uma diversidade de sementes, aí vai gergelim, guandu, feijões, né? E também na linha da palma com sisal, feijão, milho, e na entrelinha aqui, ó, e também entrou manga, caju, tamboril, e aqui a diversidade de sementes, aquela mistura de sementes que vocês viram na foto anterior. E tá aqui, ó, os agricultores capinando, plantando, abrindo o sulco aqui, plantando na linha da palma com sisal e na entrelinha outras sementes. Isso é o início do plantio, né? E aí o tempo vai passando, aí o sisal plantado aí junto. Então, água. Onde vai estar a água, né? A água vai estar nas plantas. Está aqui o Henrique mostrando um pinhão, pingando água, a palma. E o exemplo que o Nelson deu no episódio passado, consegue uma planta, uma árvore de mamãozinho, uma arvoreta de mamãozinho de veado, pode guardar até 300 litros, 200 litros d'água. Se tiver 100, tu já imaginou quantos litros d'água tu não vai guardar? 10, 20, 30, 40, 50 mil litros d'água no xilopódio dessas árvores. E tem a barriguda, umbu, que também tem as raízes tuberosas, tudo feito para funcionar e ter água na estação seca. E aí, ó, usando a palma para cobrir, esse aqui parece um pé de pinha, né? E aí vai mostrando os sistemas que eles implantaram, olha aqui, caju, as árvores plantadas, abóbora, por aí, velho, melancia. Olha a diferença de quando era um sistema de monocultura de mamona para isso aqui, ó, uma alta diversidade, feijão de porco, guandu, gergelim, milho, favas, feijão, uma infinidade de plantas comestíveis, junto com a palma, com o sisal, aí a piteira, babosa, a veloz. Aqui eles não usaram a veloz, né? Mas você pode usar a babosa também. E aí? Então aqui na linha, nascendo na entrelinha aqui, ó, feijão guandu, gergelim, e os agricultores fazendo os tratos culturais no início, para não deixar crescer as ervas espontâneas, e o sistema crescendo. Tá aí os agricultores fazendo a poda de rejuvenescimento. Tá aqui, ó, então isso aqui eu não sei se é a mandioca de 7 anos ou a maniçoba aqui que eles deixaram. Aí, as palmas foram podadas, o sisal, as árvores, e tudo cobrindo o solo, virando matéria orgânica. Aí, plantando de estaca, fundamental ter plantas que pegam de estaca, porque é uma maneira rápida de estabelecer o sistema, né? Tá aí, ó, isso aqui parece até um antes e depois, ó, antes do manejo e depois do manejo, né? Cajueiro com 3 anos, e tudo isso sem irrigação. Uma cultura de sequeiro, uma agricultura de sequeiro. Sem irrigação. Então você não precisa de mangueira, nada para atrapalhar, custos baixíssimos, né? Maravilhoso aqui, o manejo feito aqui para entrar a luz aí para o sisal, para a palma, né? E aí um exemplo da infiltração da água, né? Que eles fizeram na mata. Ou seja, quanto tempo a água, você monta 2 cilindros, um interno, outro externo, e aí enche eles de água e mede. Só mede no interno, que é para a água não sair para fora, né? A água vai percolar. Quanto tempo leva? Quantos milímetros ela bebe por hora? Na mata, quase 10 centímetros, 84 milímetros bebeu. No campo nativo, ou seja, sem mata, o campo nativo, 56. O campo queimado vai diminuindo, 24. Agricultura convencional, solo compactado, 7 milímetros em 1 hora, enquanto que na mata bebe 84. Agricultura com cobertura morta já vai para 66. Ou seja, mostrando que cobertura, solo coberto é fundamental. Então nós estamos caminhando o quê? Para a mata. Então significa que o nosso solo, toda a chuva que cair, não vai escorrer. Isso é crucial.
Choveu 600 milímetros, nosso solo vai beber 600 milímetros. Toda a água que cair, ele vai beber. Olha a diferença, né? Isso antes do projeto, monocultivo de mamona, isso depois. Mas será que produziu mamona? Será que produziu? É isso que nós vamos ver. Nesse agricultor, a média era 800 quilos por hectare em monocultivo. Valdoberto, 2.100 quilos de mamona por hectare. Feijão carioca, 220 quilos, guandu 80, milho 400, melancia 1.000, gergelim 45, além das palmas, fruteiras nativas. Eu fiz isso, ao produzir esse filme, eu fui consultar na internet. Isso tudo orgânico, tudo orgânico. Quanto que custa no mercado? Venda direta para o consumidor. Pode ser que, eu estou imaginando assim, sem atravessador, quanto que o agricultor ganha se ele vender direto ao consumidor? Orgânico, né? A mamona, o preço comum, sem ser orgânico, tá lá no mercado de Irecê, consultei aqui no Google, R$190 a saca de mamona. Então ele produziu 2.100 quilos, R$6.500 ele ganhou. Feijão carioca, feijão orgânico, R$20 o quilo, R$4.400 ele ganhou. Guandu, não tem orgânico, é um preço comum, R$30 o quilo, ele vendeu 2.400. Milho, o milho, se você transformar isso em flocos, se tiver uma cooperativa, esses 400 quilos de milho viram 5.100. Você não pode vender o milho em grão orgânico, porque é muito procurado. O milho não transgênico já é procurado. Ainda se for orgânico, então eu coloquei o preço de flocos de milho, por exemplo. Melancia, R$30 a melancia orgânica. Vocês podem dizer que esses valores são irreais, mas eu fiz uma consulta rápida na internet, só para a gente ter ideia. Pode ser que ele vai ganhar menos, não é? Mas ele vende direto ao consumidor. Gergelim orgânico, R$100 o quilo, R$4.500. Eu coloquei esses valores só para a gente ter uma ideia. Esse agricultor faturou por hectare R$60 mil. E quanto que uma família consegue manejar? Na Coopera Floresta varia muito, por exemplo. Isso uma vez eu perguntei para o Nelson, que era um dos fundadores lá da Coopera Floresta, o Nelson lá de Barra do Turvo, né? E ele diz o seguinte, depende da complexidade. Se você tem agroflorestas mais complexas, você maneja 2, uma família de 4 pessoas. Um pouco menos complexa, até 5 hectares. Então isso é 1 hectare. Se você conseguir manejar 2, 3, 4, 5, a sua receita aumenta. E quanto você gasta de insumo? Bom, aqui é zero. É a mão de obra, facão, enxada, matraca, ferramentas básicas. O custo é muito baixo. O maior custo é mão de obra. É como o Ernest diz, 5% é esforço de plantio, 95% é esforço de manejo. Então é a sua mão de obra que é o maior custo. Então é como se fosse uma renda bruta mensal de R$5.000 por mês, o Valdoberto teria. Isso sem agregar valor, sem beneficiar, vendendo bruto no mercado orgânico. Tá? Um outro exemplo de outro agricultor, Jorge Barbosa. Olha, mamona, feijão carioca, ele já conseguiu a média, feijão carioca, melancia, abóbora, gergelim, guandu, ele faturaria 32 mil, uma renda bruta mensal de R$2.700. Isso em 1 hectare, sem agregar valor. Quer dizer o quê? E nós não incluímos as fruteiras ainda aí, porque o projeto não contabilizou isso. Mas se eles puderem beneficiar o umbu, fazer fruta passa, então agregar valor, fazer conservas, geleias, aí muda, o valor vai muito mais para cima, né? E aí a gente tem aqui o Dario dizendo o seguinte, com a policultura minha família melhorou muito a alimentação, não preciso comprar mais frutas, tomamos suco natural e leite de cabra, trocamos o açúcar branco pelo mel, o pão branco pelo cuscuz, usamos feijão azuki, gergelim, batata doce, aipim, palma e muito mais verduras e legumes. Então, isso é o paraíso. É como diz lá o Walter, lá da Bolívia, quando ele vai no momento da colheita, ele, opa, fruto para cá, fruto para lá. É como se ele andasse no paraíso. Então, essa agricultura é a gente reconstruir o paraíso em vida. Simplesmente isso. A gente viver no paraíso. E a gente tem que viver uma vida simples. Simples que eu digo, não é uma vida passando necessidade, não. É uma vida com conforto, mas você não se deixar levar pelo mundo supérfluo do mundo atual, das tecnologias que a gente não precisa, né? Então a gente tem uma vida simples no campo, viver bem, com conforto, e aí você demanda menos recursos da cidade. E essa agricultura aqui é uma agricultura
que eu vou dizer subversiva. O que é subversiva? Vai contra os padrões. Porque você quebra a roda do capitalismo. Você não precisa consumir nada para fazer essa agricultura. Você vai comprar o mínimo, ferramenta, pote de vidro, mas você não precisa mais comprar adubo, não precisa comprar agrotóxico. Ou seja, a sua necessidade não precisa comprar tubo de irrigação, bomba de irrigação, mangueira, aspersor, nada disso. Então é uma agricultura que demanda poucas ferramentas e a agricultura familiar, ela que vai salvar o planeta. Ela que vai reflorestar, porque sistemas complexos nós conseguimos fazer, a agricultura familiar, porque precisa da mão de obra, precisa do cuidado, trabalho artesanal, 2, 3, 4 hectares, você consegue manejar. Criar animais em sistemas silvopastorios, criar cabra, gado, tudo isso é viável, mudando a paisagem, trazendo as árvores para o nosso convívio. Isso, eu acredito que, se a gente conseguir resolver os problemas criados por nós mesmos, a gente vai encontrar a agricultura sintrópica no caminho, né? Tá aí o Ernest e o Henrique, que foram os consultores desse projeto, tá aqui o Henrique e o Ernest, e tá aí a mensagem do David Holmgren, que ele diz o seguinte: o futuro é floresta. Porque você tem o que na floresta? O clímax da natureza, e você tem a biodiversidade e a biomassa, elas permanecem constantes. Então não tem furto, não tem queima de matéria orgânica, nada disso. A gente convivendo com as florestas, isso é uma agricultura de 40 séculos. E o semiárido, e a mensagem final é essa: o semiárido é rico e abundante, né? As fotos aqui mostram a riqueza da abundância no semiárido, que esse projeto consegue produzir. É uma das terras mais férteis do nosso Brasil. E a gente, sabendo conviver com o semiárido, é o paraíso do Brasil. Terras férteis, um clima agradável e fruta, comida em abundância. E é fundamental esses projetos, eles serem projetos de longuíssimo prazo, para o filho do agricultor crescer dentro da floresta, nascer, crescer e virar adulto dentro da floresta. Assim, a gente consegue mudar a cultura, porque ele não vai conhecer uma outra agricultura, uma agricultura de tomba e queima, de destruição. Não, ele vai conhecer uma agricultura que faz a vida prosperar. Esse é o nosso sonho, mudar a cultura do nosso país, mudar a cultura do mundo, né?